Salve, salve minha tropa arretada! Aqui quem fala é eu mesmo, Jonas, o cabra que chega junto de novo para botar mais um vídeo no mundo. E hoje o assunto é sério, mas contado daquele jeito que só quem é do mato, da bodega e da poeira entende. Antes, meu povo, quero pedir encarecidamente que dê aquela curtida para fortalecer o cabra aqui. Deixa eu explicar por quê. É que nessa conta do Facebook, meus queridos, eu tenho poucos amigos, pouquinho mais que 300. Na outra conta que foi banida, eu tinha mais de 4.000, quase 5.000. Se você estiver assistindo no Facebook, aliás no YouTube, vê se acha o botãozinho do joinha aí e mete a dedada nele. Quando você curte no Facebook, o algoritmo faz replicar notificações aos seus amigos e com isso o vídeo irá chegar a mais pessoas. Comenta também porque o sistema entende que o conteúdo deu engajamento de interação e automaticamente vai ser replicado para mais e mais pessoas. De antemão, fico muito grato pela contribuição honrosa e vamos para o que nos interessa. Hoje nós vamos mergulhar na saga dos e-mails. Essa família que não migrou, foi espalhada pelo vento quente do sertão, indo parar em São Paulo e em tudo quanto é canto onde tivesse esperança, dinheiro ou pelo menos um prato de feijão que não fosse dividido em 17 pedaços. Vai para lá, filho, papai tá gravando. E veja, é até errado dizer só em São Paulo. A diáspora dos emídios foi tão grande que dava para fazer um campeonato brasileiro só com a quantidade de parentes espalhados pelo sul e sudeste. Para você que nasceu depois de 1970, assim como eu, portanto nem era um projetozinho no saco do teu pai ainda, deixa eu pintar o quadro. Lá pelas décadas de 50 e 60, Antônio Emídio, esse cabra duro igual mandacaru e valente igual bode bravo, já era chefe de família com Dona Severina. E quando eu digo família, meu amigo, eu tô falando de uma tropa inteira. A mulher já vinha com quase um time, completo. E a última a nascer foi menininha, aquela mesma, esposa de Zé de Quinca, o cabra que ia pra feira às vezes para comprar nada, mas só para beber cachaça. Agora se liga na estatística que parece até piada de paraibano. Pedro Emídio teve 11 filhos com Dona Maria Severina. Zeca Emídio teve 11 filhos com Dona Maria Soares. Antônio Emídio teve 11 filhos com Dona Severina. Boni e tia Helena, adivinha? Pois é, tiveram 11 filhos também. Eu tenho para mim uma teoria que foi por causa dessa família que os times de futebol resolveram padronizar 11 jogadores em campo. Antes devia ser uma bagunça danada. Mas vamos embora, que o vídeo é longo e a história é mais ainda. O aperreio do Nordeste naquela época. Agora preste atenção. O sertão daquelas décadas vivia uma sequência de secas tão brabas que até o sol tinha pena, mas continuava queimando. Meteorologia? Oxe, isso só foi inventado depois. Naquele tempo o povo olhava para o céu, via um passarinho voando baixo e já saía dizendo, vai chover. E nunca chovia. O lavrador ficava sem plantio, o pecuarista ficava sem gado e a barriga do povo ficava conversando alto, pedindo qualquer coisa para mastigar. Aí a saída virou o tal pau de arara, um caminhãozão improvisado que parecia um castigo ambulante. Tábua dura, poeira na cara, chuva no cangote, fome,
aperreio e um monte de carão do motorista que nem sempre sabia dirigir. Mas era isso ou morrer de fome no chão rachado do sertão. Dilário e Francisco, os primeiros a debandar. Meu amigo, a vida nos anos 50 e 60 apertou tanto no Nordeste que muita gente não teve escolha. Juntou os troços, botou coragem no peito e se mandou para o sul e sudeste no pau de arara. O povo ia sentado em tábua dura, tudo apertado, um por cima do outro, levando só o que podia carregar. A viagem era sofrida que só. Sol rachando, poeira no rosto, chuva molhando, fome apertando e a sede judiando. Muitos caminhões eram clandestinos, rodando na tora, e acidente era coisa que acontecia direto. O destino mais procurado era São Paulo, né, que estava crescendo com força e puxando trabalhadores de tudo quanto era canto. A turma deixava o Nordeste por causa da seca braba, da falta de emprego, né, e da esperança de ganhar a vida melhor na cidade grande, né, fosse na indústria, na obra ou até ajudando a levantar Brasília. Apesar do aperreio, essa migração foi um movimento gigante, né, e importante. Foi o povo nordestino, com a sua coragem e teimosia boa, que ajudou a levantar metade do Brasil. Foi nesse clima de aperreio que Dilário, já na casa dos 20 e tantos, se juntou com o irmão Francisco e caiu no mundo. Mas não para São Paulo. Antes, Dilário foi para Brasília, depois voltou para Paraíba e só então engendrou viagem junto com o irmão Francisco para Londrina, no Paraná, a bordo do tal pau de arara. Por fim, Dilário ficou em Londrina, se ajeitou e fez família lá. Francisco, depois de umas voltas do destino, veio se fincar em São Paulo, onde viveu até Deus chamar. E no sítio enjeitado, a coisa era feia, cara. Helena, com seus 32 anos, em 1964, já era mãe de um rapazinho chamado Expedito. Um menino de 16 anos, cheio de esperança, mas que voltou de João Pessoa mais decepcionado que peru de dezembro. O litoral não deu futuro e o sertão não dava comida. Era uma sinuca de bico. Antônio Emídio se virava do jeito que dava. Um porco vendido aqui, uma saca de feijão ali, um jumento emprestado acolá. E pode acreditar, Boni era melhor ainda no tal do rolo nos negócios. Mas era perdulário, né, que ele só. Tudo que ganhava gastava com bicicleta nova, roupa chique e bolsa. Negociante bom, mas gastador que só gosto. E pense numa rivalidade besta. Antônio tentava vender suas coisas, mas Boni aparecia primeiro, pegava os clientes e deixava para Antônio só o resto do resto, as mercadorias que nem mosquito queria pousar. Intriga de Boni e Antônio Emídio. Desde que eu me entendo por gente, já ouvia cochicho dizendo que Boni e Antônio Emídio não se bicavam de jeito nenhum. Mas pense numa curiosidade que só foi acordar agora. Quando eu era guri, eu nem ligava para saber o porquê dessa intriga entre eles. Eu só ouvia e seguia minha vida de cabrito pulador. Pois bem, dias desses, conversa vai, conversa vem, Boninho solta uns casos, Expedito manda outros. Aí a pulguinha me mordeu. Vocês dois, me diga aí, que diabos foi essa encrenca? Aí veja só, Expedito, mais teórico, todo cheio de frase bonita, disse: Jonas, desde os tempos que o mundo é mundo,
que sogro e genro, nora e sogro, sogro e nora, né? Sogra e genro, e nora e sogra, esses povos tudinho vive num dente com o outro. Falta de entendimento dessas linhagens aí já vem registrada desde Adão, Eva e o resto do povo que veio depois. Papai e meu avô já não se davam bem desde que eu me entendo por gente. Agora, a origem mesmo, eu não sei. Nunca contaram nada pra mim. Resultado, nenhum filho sabe por que danado essa ranzinice começou. Parecia coisa de novela, sem capítulo explicando. Agora Boninho, diferente de Expedito, é mais pragmático. Se for para desenrolar achismos e teses filosóficas, ele prefere nem opinar nada. Agora pense, homem bom de guardar segredo. Ele é muito objetivo, como nenhum dos irmãos. Se tem para dizer, ele diz. E se não tem, ele inventa, né? Mas nesse caso, ele foi tranca na boca durante 60 anos. Quando perguntei, ele torceu, revirou, fez careta, mas eu fui incisivo e continuei insistindo, até que um dia ele suspirou e disse: "Pois tá certo, vou contar. Mas tu promete que não vai espalhar?" Prometi. Mas veja, me aguentei até quando pude e hoje tô aqui contando. O fato aconteceu em 1962. Dona Helena estava em gestação de Caetano, Boni com 9 anos de idade e Boni com seus negócios para sustentar a família. Aí um dia Boni chama o menino e diz: "Vá lá falar com Antônio Emílio para ele ir me encontrar debaixo do pé de juazeiro que eu vou pagar o dinheiro para ele lá." E lá vai Boninho, com 9 anos nas costas e um recado pesado desse. Chega na casa do avô, encosta pelos fundos, vê Dona Severina em pé, Antônio Emílio sentado e Zezé conversando. A porta de cima estava aberta e a de baixo fechada. O menino se apoia na porta e já solta: "Pai Tonho, meu pai disse para o senhor ir pro pé de juazeiro que ele vai pagar o dinheiro lá." Zezé levanta, abre a porta para o menino entrar, destranca, abre. Quando dá de cara, se assusta. Boni estava pelado que só um siri numa lagoa. No tudinho, do fio do cabelo até o dedão do pé. Agora segura. Nessa hora, Boni viu o que ninguém podia ter visto. Ouviu o que ninguém podia ter ouvido. E esse segredo aí, meu amigo, ele guardou a vida todinha e nunca contou pra ninguém. Mas pra mim ele contou. E eu tô aqui, de boa, pronto para entregar esse segredo no final dessa história. Mas calma, que antes tem mais coisa para eu desenrolar. Eu gosto de ouvir Boninho porque o cabra é prático demais. Sem muita firula, sem arrodeios e sem aquarela para enfeitar o bode. Se o bode fede, meu filho, deixa do jeito que tá. E aqui eu vou mandar mais uma na versão marca registrada Boninho. E é mais uma daquelas que o cabra lembra até a data e o dia da semana. E foi no mesmo ano que ele testemunhou o segredo guardado a 7 chaves entre ele e mais 5 pessoas. E mais tarde eu vou revelar. Vocês não perdem por esperar. Agora preste atenção. Essa história que Boninho me contou acontece no mesmo ano. Mas é outra história. Não tem nada a ver com a história do segredo nebuloso. Segundo ele, no 10 de setembro de 1962, segunda-feira, no dia que Caetano nasceu,
Boni teve um ataque de nervos, com a companheira prestes a ganhar neném. Botou ordem na casa, do jeito errado, e foi expulsando os meninos tudo para fora. Imagina a cena: Expedito, Mimi e Boninho. Um bando de menino pequeno, sem ter para onde ir, com a fome mastigando o juízo deles. Foram pro mato, foram sobreviver do jeito que dava. E quando a fome apertou forte, encontraram um tatu, cercaram o bicho, pegaram, vibraram, era proteína pura. Mas aí foram trocar na venda de Antônio Emílio. E o cabra, no maior estilo comerciante do sertão, olhou o tatu, balançou e disse: dou 5 quilos de açúcar. E os meninos, sem ter alternativa, levaram. Fiquei pensando, por que não bolacha, arroz, rapadura? Porque quem mandava na troca era o comerciante, meu amigo, não os meninos esfomeados. Aí eu tive um bate-papo arretado com o Expedito de Boni, o primogênito da tropa, o filho mais velho da Roma. E o homem, pense num cabra sabido, já chegou largando a real. Jonas, meu pai não tinha um palmo de terra para meter a enxada. Mas nós, comparado com outras famílias que viviam quase comendo vento, até que nós éramos arrumadinhos. A gente se vestia direitinho, nunca faltou comida, mas o dinheiro que papai botava no bolso, o bicho para gastar com frescura para ele mesmo. E outra, papai tinha umas manias de disciplina que era de lascar. Parecia que ele tinha um parafuso frouxo, uma psicopatia egoísta de leve, sabe? Acho que era porque os pais dele foram brutos que só cacete de jegue, aí ele repetiu o mesmo terror com a gente. Mas mágoa, de jeito nenhum, nunca culpei o velho por nada. Considerava ele um pobre de espírito mesmo. Também foi vítima dessa tradição dura que passa de geração para geração, mas que ele tinha uma pontinha de psicopatia, isso eu não tenho dúvida. Ou conversa arrochada da gota serena. Eu que só conheci Expedito uns dias atrás, e ainda por WhatsApp, fiquei besta. Nunca vi o cabra pessoalmente, mas já convidei o homem para vir aqui em casa, tomar um café, comer um cuscuz e botar conversa para morrer. E tô ansioso feito bode, esperando ração. O bicho tem uma memória que é quase um museu ambulante. Lembra da infância todinha, nos mínimos detalhes. Chegou em São Paulo com 24 anos e ainda carrega no peito lembrança que era para já estar evaporado pelo calor da cidade grande, sabe? Mas graças aos guardiões da memória, tipo Expedito, a gente tem história demais para passar adiante. E é por isso mesmo que eu estou registrando aqui tudo em vídeo, no Facebook, no YouTube, onde tiver canto para salvar essa riqueza, eu estou salvando. História assim é ouro em pó. A Expedito disse também que a família dele sofria um certo preconceito. Mas analisando direitinho hoje, ele notou outra coisa. A família dele, Bona, Helena e a prole, era tudo gente bonita, vistosa, alta, alinhada. Diferente, segundo ele, de outras famílias, tipo de Zezé, que era só um bando de mirrado, feinho e miudinho. Tô só parafraseando o que achei, viu? Não foi bem isso que ele falou, mas confesso que eu senti o veneno ali nas entrelinhas. E uma coisa eu digo, Expedito não tem essa de falsa modéstia. Eu gosto de gente assim, melhor do que aquele povo que finge humildade só para se exibir depois. A vida no campo só piorava, principalmente quando a chuva resolvia tirar férias. E para quem vivia
de compra, venda e troca, como Boni, mesmo sem ter roçado, sabia que sem safra dos lavradores não tinha negócio. Era menos milho, menos feijão, menos bode, menos tudo para barganhar. Aí um dia Boni compra um leitãozinho, joga o bicho num dos cestos de caçoar do jumento e no outro lado mete Boninho, um pirraia de uns 6 anos, como contrapeso, entendeu? E lá vai os dois, num sol de rachar casco de tartaruga, caminhando 25 quilômetros até o mercado de Patos. Chegando lá, mal apeia o jumento, aparece um comerciante, já vai apalpando o pescoço do leitão para avaliar. Aí olha para o menino, né, no outro lado, aperta o pescoço dele também e manda essa: esse eu não quero de graça. Ô miséria de uma brincadeira sem futuro, viu? Boni, do jeito dele, deve ter dado pouca confiança, mas Boninho, rapaz, 73 anos hoje nas costas, e lembra daquilo como se tivesse acontecido ontem. E aí a gente vê, o adulto fala besteira e esquece em 5 minutos. A criança não. A criança guarda como se fosse ferro quente no peito. Por isso, minha gente, vamos parar de ferir os sentimentos dos pequenininhos, achando que é só um menino, não entende nada. Entende sim. Entende e sente dobrado. Eu mesmo sou doido por criança. Me amarro em conversar com elas. E não há nada mais puro no mundo do que a alma inocente de um pequenininho. Pois bem, vocês já sabem que a debandada da família Emídio para o sul começou lá para os anos 60, certo? Primeiro foi Dilário e Francisco, né? Meteram o pé, foram-se embora. Já nos anos 70, lá vai Expedito, em 1972, e Boninho pega carona financeira do irmão mais velho, né? Porque nordestino, até quando vai embora, ainda vai pendurado nos outros. Depois, na mesma pisada, embarca Nito e Inácio Emídio para São Paulo. Vê se a sorte estava querendo conversa. Agora, moleque do enjeitado nessa época, vivia era de diária. Acordava cedinho, ia para a roça de 7 horas da matina e só largava 5 da tarde. Era o famoso boia fria. Só não era frio, era o sol rachando nos miolos, né? E os patrão era só gente que tinha terra e queria mão de obra barata. Coisa boa, né? Só que não. Antônio Emídio até tinha umas hectareazinhas que dava para os filhos plantar e colher. Mas Nito, o caçula, me parece que nasceu com uma preguiça de enxada que Deus me livre. O cabra plantou foi um pé de manga e olha, até hoje o bichão tá lá, firme e forte e cheio de história. Se fosse para plantar, era só aquele pé mesmo. Para se livrar do roçado, inventa que queria virar padre. Pensa num camarada retado, era o Nito, viu? Virar padre. Mas eu acho que depois ele percebeu que vida sem mulher não é vida, não. Aí largou de ser santo, chutou o catecismo, abandonou o seminário e vazou com Inacim para São Paulo. Enquanto isso, Zezé e Assis, ambos casados, teimaram, ficaram e encararam a seca, igual chique-chique num tabuleiro pedregoso. Agora, uma coisa que me atiçava era isso. Todo mundo ali tinha terra para plantar, menos Boni. E o cabra ainda vivia melhor que gente com roçado. Coisa esquisita, né? Pois é. E a explicação tá lá no passado, quase nos anos 40. Imagina tu, homem de 41 anos, vira pai da primeira filha muito linda, com 16 anos. Ou seja, uma menina ainda na flor da idade. E de repente aparece um marmanjo de 22 anos. Pega pela mão, leva para a igreja e ainda paga um padre para casar. Tudo certinho, com direito, a bênção e vela. E vai. E o pai da moça olhou e pensou:
esse atrevido não tem um palmo de chão para plantar, como é que quer a minha filha? Mas Boni era apaixonado, não estava nem aí para o futuro, né? Nem dinheiro, isso aí se consegue depois, não estava nem aí para nada, né? Primeiro casa, depois corre atrás do resto. Filosofia perigosíssima, mas funcionou. Boni e Helena casam em fevereiro de 1948. 10 meses e 10 dias depois nasce Expedito, ou seja, seguiram direitinho os mandamentos da igreja. Hoje em dia o cabra beija a moça segunda e já engravida na terça. E casamento só depois de um batalhão de menino. Depois veio Mimi, Boninho, Hernani, Maciel, Laudeci, Caetano, Valdim, Adriana e por último Luciano, o famoso velhinho, também conhecido como Bezerrão, dependendo do dia da fofoca do dia. Boninho nunca teve terra, mas o bicho habilidoso para fazer negócio. Ele comprava porco fiado e pagava certinho depois de vender. O povo confiou nele. Só que Antônio Emídio era muito chefão e pouco visitador. O cliente tinha que ir atrás dele, né? Boni não. Ele pegava o boato da venda, ia atrás da mercadoria. Resultado, o povo começou a preferir Boni. O Antônio Emídio ficou de bico murcho, perdendo cliente e com raiva do genro. O clima era de novela mexicana com cuscuz quente. Boni ainda foi o primeiro mortal daquelas bandas a voar de avião em 1959. Tudo pago por Chico Sarafim, compadre cheio de bufunfa. Boni morou 1 ano em Brasília, voltou depois, foi de novo. O homem era inquieto demais. Já Antônio Emídio comprou o primeiro rádio da região. O bicho era grande, cheio de válvula, parecia uma geladeira deitada. Agora respira fundo, que vem o tal segredo. 1962. Boni com 9 anos, Boni chega de Brasília e depois de alguns dias, Boni percebe o pai municiando uma carabina, tipo escopeta com carregamento de cartucho, para matar até boi com um tiro na testa. A cena já dava um filme de suspense. Boni manda um menino ir até Antônio Emídio, chamar ele para ir no pé de Juazeiro pagar uma dívida. Boni vai, dá o recado, Zezé escuta e na bucha diz pro pai: "Não vá não, pai." E ficou por isso mesmo. Boni voltou para casa, encontrou a mãe chorando. Disse que Zezé bisbilhotou e não deixou o avô ir. Anos depois, já adulto, Boni confidencia para mim: aquele dia foi milagre, porque Boni estava pronto para fazer besteira grande. Se Antônio Emídio tivesse ido, talvez nunca tivesse voltado vivo. Boni quase detona o sogro e a própria história também, mas Deus botou a mão. E é por isso que eu digo: às vezes a salvação vem escondida num simples "não vá não, pai." Agora, me permita explicar sobre o Boninho que andava nu de dar dó. Parecia até ter sido assaltado pelo vento. E quando o tio Zezé abriu a porta, o cabra ficou com tanta vergonha que até a alma pediu uma toalha. Só para botar os pingos dos is e a cueca no menino. Deixa eu explicar uma coisinha ligeira sobre essa história de menino de 9 anos andando nu no meio do mundo. Era comum demais. O povo lançou um olhar crítico ali dentro de casa porque o galeguinho já estava crescidinho. Mas naquela época ninguém ligava muito para isso não. Estamos falando de um cabra de 9 anos, sem manual de moralidade,
vivendo num tempo que a cultura era outra. Eu mesmo, quando tinha uns 7 anos e morava lá no Enjeitado, minha mãe vivia comprando umas cuecas Orba, toda estilosa. E eu me senti o cabra mais moderno do sítio. Andava de cueca no terreno, no terreiro, nos caminhos de barro, nos tabuleiros. Ia na casa da minha avó, lá nas Pitombas, e achava ótimo, fresquinho e saudável. Aí quando meu pai se aboletou lá para São Paulo e nós fomos morar no Jatobá, eu já com 8 anos fui inventar de sair só de cueca na rua. Resultado, a molecada caiu na mangação, parecendo que eu era o ET de Varginha de calcinha. Foi aí que apareceu uma amiga da minha mãe, Neuzinha, irmã de Benedita, aquela que era a esposa de Pedro de Quinca, e acabou ensinando a lição. Menino, bote uma roupa, que isso aqui é cidade. E para falar em Pedro de Quinca e Benedita, rapaz, lembro direitinho dos dois namorando sentadinhos ali no banco em frente à casa dela. Parecia cena de novela da Globo, versão interior, né? A partir daí, entendi que andar só de cueca na rua da cidade era meio fora de moda. E tô falando de 1979, na cidade, viu? Agora, no sítio, lá em 1962, era outra vibe, outra cultura, outro planeta social, completamente diferente de hoje em dia. E antes que a geração Nutella, sem sol no Kengo, venha reclamar, tô só explicando para entender que o passado é passado. E naquele tempo, menino de cueca era só um menino de cueca mesmo. Nada demais. Às vezes eu fico pensando que o mundo está perdendo um povo que era alicerce. A geração dos anos 50, 60 e 40 está se despedindo devagarinho, feito vela queimando no canto da sala. E com eles vai-se um pedaço bonito demais do nosso Brasil. Aquele Brasil de antes, que sabia viver com pouco e amar com muito. Era um tempo que a vida só corria mansa. As crianças brincavam no terreiro, sujavam o pé de barro sem medo, soltavam peão, faziam boneco de pano e se criavam no grito: "Entre pra dentro, menino!", né, quando a noite espiava pelas frestas. A comida era feita no olho, no cheiro, no carinho, né? O respeito era lei. O bom dia vinha antes da conversa, o pedir a bênção fazia parte do ritual e família era sagrado, mesmo quando o feijão era pouco e o pirão tinha que render. Esse povo antigo sabia de uns segredos que a modernidade não ensina. Sabiam esperar a chuva sem reclamar, sabiam agradecer a colheita mesmo pequena, sabiam se juntar para dividir tristeza e multiplicar alegria. Tinha um jeito bonito de viver, um jeito que a gente não vê mais nessa geração alienada pela tecnologia. E quando um deles vai embora, meu amigo, não é só um corpo que desce à terra, vai junto um caderno inteiro de histórias que ninguém mais sabe de cor. Vai a receita do lambedor com plantas medicinais que não ficou anotada, vai a lembrança da seca de tal ano, da colheita de tal outro, vai o jeito certo de acender a fogueira de São João, de fazer uma oração do Pai Nosso juntos, de chamar o povo para a mesa mesmo sem fartura e de agradecer a Deus pelo muito que tem nos dado. E a geração nova, tadinha, não sabe nem a metade disso. Cresceu olhando para a tela, não para a estrela, brincando com o dedo, não com imaginação. Troca histórias por vídeos rápidos, sorriso por emoji, convivência por pressa. E nós que somos a ponte ficamos no meio desse mundão vendo o passado virar vento. Mas há um dever com a gente, um chamado, porque se os velhos estão indo,
cabe a nós manter acesa a chama que eles deixaram. Contar às crianças como era o tempo dos avós, ensinar as tradições, repetir as histórias, guardar o respeito, espalhar os valores, fazer o que eles faziam, amar do jeito certo. Porque no fim das contas, nordestino só morre quando ninguém mais lembra. Enquanto tiver alguém contando, rindo, chorando, agradecendo e vivendo o que aprendeu com eles, a geração de outrora continua de pé dentro da gente. Meu povo, quando as vistas se voltam lá para trás, para as veredas antigas do sítio enjeitado, para as sombras generosas das pitombas, para os ventos da carnaúba dos bairros e da carnaúba dos pires, parece que o coração dá um nó desses que até a alma sente. A última geração dessas raízes está se despedindo e com ela vai indo também um pedaço de chão, da luta, da moral antiga, da simplicidade guardada na palma da mão e da coragem de um povo que caminhou descalço, mas sempre pisando bonito na dignidade. É por isso, cabras e cabritas, que agora, mais do que nunca, é hora de puxar de volta os bons costumes que o tempo quer levar. Aquela moral sertaneja que não se compra em venda nenhuma. Respeito verdadeiro, consideração pelo próximo, palavra empenhada que valia a própria vida, um jeito sofrido, eu sei, mas era um sofrimento honrado, cercado de natureza viva, sombra de juazeiro contando segredo, cheiro de terra molhada depois de chuva e o canto dos passarinhos afinando o amanhecer como se fosse reza. As lembranças da roça são como água fresca nesse sol quente da saudade, o moinho moendo o milho amarelo, o cuscuz quente fumaçando no prato, o leite tirado ali na hora, tudo vindo da terra, sem invenção, de laboratório, sem milho transgênico, igual os de hoje que não tem gosto nenhum. Era sabor de raiz, substância de gente que sabia o valor do que comia. E como esquecer de vovô e vovó, os olhos cansados de sol, mas a sabedoria firme como tronco de aroeira, a paciência para ensinar a plantar, a colher, a respeitar o tempo da terra, a união das famílias, as casas cheias, as vozes misturadas, rindo, brincando, fazendo as pazes, né? Como se a vida fosse um grande arrastapé que não tinha hora para terminar. Mas o tempo, esse danado, corre depressa demais. Os muitos que já tomaram o caminho da eternidade, o velho Mandu, Antônio Emídio, Vó Severina, Maria de Tileno, Maria Soares, Zeca Emídio, Zizi, Tota, Terezinha de Antônio Emídio, Pedro Emídio, Dedé Martim, Vicente Martim, Zé Martim, Antônio Bem-vinda, Fernando Bem-vinda, Cordeiro, Assis Emídio, Boni, Ronaldo de Zé Martim, Zezé, Nassim, Francisco, Dilário, Helena, Gratuliano e sua esposa, Valdim, Zé Filho, minha mãe Magali, Ataíde, Quinca, Eduardo de Zeca, Micena, Bernardino, Emílio de Zeca, Zé de Pedro e tantos outros que o coração guarda, mas que não cabem todos num vídeo só, porque cada nome é um mundo, um universo de lembranças, um riso guardado, um
pedaço da nossa história que partiu, mas não se acabou. Foram eles que abriram estradas em chão seco. E nós ficamos aqui, feito guardiões da memória, cuidando para que o vento não leve. A última geração está se indo, é verdade. Mas enquanto existir lembrança, valor, cheiro de mato, som de moinho, eles continuam vivos dentro da gente. Porque enquanto houver quem lembre do canto dos passarinhos no campo, do milho natural ralado grosso, do pé descalço correndo quente na terra, da família reunida numa ceia de Natal, então as raízes do enjeitado das pitombas e da carnaúba continuam brotando dentro da alma da gente. E a gente segue, carregando tudo isso no peito, com orgulho, com saudade e com aquela certeza bonita de que nunca caminhamos sós. E por hoje eu encerro por aqui. Mas segure o coração, porque ainda tem história cabulosa, tem intriga das boas, tem confusão, tem mídio, tem fofoca daquelas que até o vento quer escutar. Até a próxima. E não esqueça do like, do comentário e principalmente da bênção.